programa destinado ao ensino médio. Assista agora Sala de Professor. Olá, professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sala de Professor. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a América Latina e dessa vez é o olhar feminino que nos conduzirá na viagem. O documentário Mulheres Artistas da América Latina nos mostra o século XX como um período de explosão artística das mulheres latino-americanas. Alguns nomes importantes são Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, por exemplo, para falar do Brasil, Frida Kahlo e Maria Izquierdo, no México, e muitas outras. O interessante é perceber a diversidade artística e a força expressiva dessas mulheres. São obras que romperam fronteiras e se tornaram universais. Para trabalhar com esse tema, nós só poderíamos chamar 3 professoras extraordinárias e da América Latina. Está aqui a professora Denise Mendes de História. Tudo bem, Denise? Tudo bom, Valmir? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Um prazer falar desse assunto e os professores de História vão se beneficiar muito desse documentário. Sem dúvida. A minha proposta é trabalhar em 2 vertentes. Uma investigando a colonização da América e uma outra que é um ramo da historiografia, que é a história das mulheres. Maravilha. E também está com a gente a professora de Artes Visuais, Ana Lúcia Carlos Avara. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, Valmir. Professores de arte também vão utilizar, não só professores também claro, vão utilizar muito bem esse material, um material muito rico e raro, inclusive. Exatamente. Muita imagem, é uma ótima oportunidade para a gente ampliar o leque de conhecimento sobre artistas latino-americanas. Falando em ampliação, para falar sobre a América Latina, nós precisamos de geografia, de todas as disciplinas, mas geografia é fundamental. Por isso está com a gente a professora Denise Neri. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Valmir. Seja também muito bem-vindo ao Sala de Professor. Obrigada. Falar da América Latina e não falar dessa contextualização geográfica, do espaço geográfico e de outros conceitos, é praticamente não falar da América Latina. Sem dúvida, Valmir. Mas, além disso, acho que para o geógrafo ele vai descobrir uma outra América Latina com esse vídeo. Então, vamos aceitar o convite. Vamos descobrir uma outra América Latina a partir do olhar feminino, vendo Mulheres Artistas da América Latina. E daqui a pouquinho nós voltamos. Bom filme para vocês e até já. Esperamos que as pessoas sintam alegria com a tela, não apenas alegria estética, mas espiritual. Várias vezes, quando trabalho, gostaria de dar uma certa luz à minha pintura que não é possível ter na realidade. Eu fiquei muito nervosa quando o homem chegou à Lua. Pensei que não pintaria mais, que os pincéis estavam obsoletos. A maior influência que um artista pode ter é olhar para dentro de si. Nem sei se meu pai foi a algum museu ou exposição, mas tudo que eu desenhava para ele era algo precioso. Distribuição NAPSE. Mulheres Artistas da América Latina. Mulheres Artistas da América Latina, 1915 a 1995, é a primeira exposição em grande escala nos Estados Unidos a enfatizar a importante contribuição que as mulheres da América Latina fizeram às artes visuais do século XX. Consiste em quase 150 trabalhos de 35 artistas famosas de 11 países diferentes. Os trabalhos incluem pintura, escultura, obras em papel e instalações multimídia. Quando eu estive na América Latina, descobri que as mulheres pareciam desempenhar um papel proporcionalmente grande no desenvolvimento da arte em seus países e tinham credibilidade. Mas, quando voltei aos Estados Unidos, vi que esse trabalho não recebia a importância que achava merecida. Se houve falta de conhecimento sobre as artistas da América Latina, foi devido à falta de conhecimento sobre a América Latina e sobre mulheres artistas em geral. Nos últimos anos, os Estados Unidos se tornaram o lar de muitos latino-americanos.
Entender a cultura latina pode ser cada vez mais importante para compreender a cultura americana. Quando estava na América Latina, nunca senti discriminação como artista, mas quando vim para cá nos anos 70, senti. Na época, era como uma deficiência. Felizmente, acho que a situação mudou muito. Cada uma das artistas representadas na exposição é influenciada pelo país latino-americano de seu nascimento ou imigração. Portanto, para entender sua arte, é importante entender a vasta variedade geográfica ao sul da fronteira dos Estados Unidos e perceber a força do catolicismo, das culturas indígenas e da linguagem. Não sei como me colocar em relação só à arte latino-americana. Geograficamente, temos o que se chama América Latina e o Caribe. Como idioma tradicional falado como parte da América Latina, falamos espanhol. Mas há pessoas que falam português, pessoas que falam inglês e pessoas que falam francês. Há várias coisas que nos unem, como território, como terra em alguns lugares. E há coisas que podem nos separar. O Brasil é o maior país da América Latina e o único onde se fala português. Inclui o rio Amazonas e a rica floresta tropical amazônica. Também é a maior nação católica do mundo e lar de ampla variedade de raças. O Brasil sediou o primeiro evento de arte moderna da América Latina, a Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo, e produziu duas das primeiras artistas modernas latino-americanas, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A primeira exposição de arte moderna no Brasil foi em 1917, de Anita Malfatti. Anita foi para a Europa e quando voltou ao Brasil com uma nova série de pinturas fortes, foi um escândalo. A outra pioneira das primeiras artistas brasileiras, eu diria que é Tarsila do Amaral. Algumas de suas obras expostas mostram referências reais da cultura brasileira, dos festivais brasileiros. Ela foi uma das primeiras a usar pintar esses temas. Tarsila do Amaral criou dois movimentos. O primeiro se chamou Pau Brasil. O segundo é da época em que foi casada com Oswald de Andrade. Eles criaram um movimento chamado Antropofagia. As ideias expressas por Andrade e outros tinham a ver com a ideia de que os artistas latino-americanos tomariam e assimilariam, se apropriariam e transformariam os elementos artísticos externos da Europa, talvez da América do Norte, de outros países latino-americanos e de sociedades indígenas, por exemplo, e os tornariam algo que reagiria à personalidade específica das pessoas a quem eles dirigiam sua arte. Os Estados Unidos e o México dividem 2.400 quilômetros de fronteira e centenas de anos de história. Porém, o México tem uma história monumental própria. Antes da conquista espanhola, havia inúmeros impérios nativos: zapotecas, astecas e maias, cada um com sua própria religião, idioma e cultura. Eles se misturaram com o povo espanhol, bem como outros imigrantes, para criar uma nação realmente mexicana. As tradições da arte mexicana são extremamente desenvolvidas, tendo produzido uma arte pública sociopolítica chamada muralismo nos anos 20 e 30. Edifícios públicos eram pintados com enormes afrescos que contavam histórias. Esse tipo de arte causou o primeiro interesse curatorial pela América Latina em Alfred Barr, fundador e diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York. As contemporâneas dos muralistas mexicanos foram Frida Kahlo, Maria Schierdo, Leonora Carrington e Remedios Varo. É difícil olhar para qualquer artista, homem ou mulher, sem ver o que os seus contemporâneos faziam. Uma das artistas mais interessantes da América Latina que se tornou acessível ao público americano foi Frida Kahlo. Ela se tornou uma figura pública interessante. Depois, muito mais tarde, a obra de Frida Kahlo atraiu de novo o interesse dos americanos. Então, acho que Frida Kahlo abriu essa porta duas vezes. Várias contemporâneas de Frida Kahlo merecem atenção.
Em particular, Maria Izquierdo, que foi forçada a se casar muito jovem e assim continuou por vários anos até se rebelar, deixando o norte do país e indo para a Cidade do México no fim dos anos 20. Ela estudou arte e fez várias coisas que as pessoas achavam que as mulheres não deviam fazer. Seu relacionamento com o amigo Rufino Tamayo, um dos maiores pintores do século XX, estimulou sua arte e sua arte estimulou a de Tamayo. Ela conseguiu espalhar a fama da arte mexicana a outras partes da América Latina. Há uma artista mexicana contemporânea na exposição que continua as tradições de Izquierdo, Elena Clement. Decidi ser artista aos 16 anos. Sou autodidata. Adoro pintar altares porque é um espaço onde se pode mostrar várias ideias. Ideias estéticas. Podem-se pôr cores como quiser e arrumar as coisas. Adoro fazer natureza morta e cenas do cotidiano. Qualquer coisa que eu possa arranjar do modo que quiser. É como uma desculpa para expressar uma ideia estética e também um espaço que traz à tona uma memória. Uma das pinturas mostra a loja Tienda de la Rotes, uma dessas lojas que tem um pouco de tudo. Gosto muito delas e queria pintar uma com luz noturna, com luz elétrica. Eu me diverti muito com essa pintura. O surrealismo vai além do realismo e é um movimento da arte e da literatura que tenta retratar as obras da mente subconsciente manifestadas nos sonhos. Falando em relação aos surrealistas, vê-se uma grande onda de artistas que foram da Europa ao México no fim dos anos 30 e início dos 40. Artistas da Europa Central e pessoas fugindo do terror dos fascistas na Espanha ou do nacionalsocialismo e dos nazistas na Alemanha. Vários deles eram mulheres. Entre os mais importantes estavam Leonora Carrington, da Inglaterra, e Remedios Varo, da Espanha, que chegaram à Cidade do México quase ao mesmo tempo. Tornaram-se boas amigas e desenvolveram um tipo de pintura influenciado por fontes díspares, eu acho, como Hieronymus Bosch e a mitologia celta. Seus trabalhos eram muito semelhantes. Ao sul do México, no topo da América do Sul, está a Colômbia, terra de montanhas, litoral pacífico e praias caribenhas. A influente crítica de arte argentina Marta Traba fundou o Museu de Arte Moderna em Bogotá, sua capital. A presença de Traba ajudou a criar uma atmosfera inspiradora que promoveu todo tipo de experimentação artística, incluindo a abstração. A abstração tem personalidade diferente em países distintos. Talvez consideremos o abstrato, ao menos no início, como o desejo de fugir da representação estrita e, em um sentido, universalizar ou fazer uma declaração transcendente em vez de uma declaração específica do aqui e agora. Há também abstracionistas radicais interessantes. Várias delas estão nesta exposição. Fanny Sanin, da Colômbia, é um dos exemplos mais interessantes. As pessoas gostam de categorizar o artista em certa escola, certo movimento. Pelo que sei, diria que minha arte é abstrata, pois não tem relação com a vida natural ou a vida real. É verdade que meu trabalho mudou, mas a mudança foi lenta, muito consciente e ela nunca foi abrupta e total. Nunca uso a tinta direto do tubo. Sempre quero fazer minha própria mistura e escolher a cor que eu estou procurando. É um processo lento. Posso trabalhar várias horas até atingir a cor que realmente quero. É o processo de criação. É muito difícil de explicar em palavras, sabe?
Enquanto cada país latino-americano desenvolveu sua arte de modo único, observações gerais podem ser feitas. Marta Traba descreveu certos países latino-americanos como fechados, menos abertos a influências da Europa e outras, e mais afetados pela cultura indígena. Esses países incluem Peru, Bolívia e México. Países abertos, em contraste, são mais receptivos à influência de outras partes do mundo. Esse grupo inclui Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela. A Venezuela está no canto nordeste da América do Sul. Sua capital, Caracas, produziu ampla variedade de artistas não figurativos de visão futurista. A arte cinética na América Latina teve, desde os anos 50, eu diria, um lugar muito importante na arte. Por exemplo, a artista venezuelana Gego era muito interessada nos novos métodos científicos aplicados à arte. Era interessada em ótica. Uma artista multitalentosa que combina várias influências é Elba Damast, que nasceu em uma ilha da floresta do rio Orinoco. Damast estudou em Paris e Valência antes de se mudar para Nova York nos anos 70. Ela cria dramáticas casas de madeira e telas de janelas pintadas desde 1986. Em 1986, fui à Índia e quando estava lá, notei que a casa das pessoas era a alma. O corpo. Várias pessoas lá têm o sari ou não têm nada. Pensei, por que isso acontece? Por que as pessoas dormem na rua? Por que isso, sabe? Então pensei, como criar uma casa estruturada para que o ar passe? Voltei a quando era criança e me lembrei da cidade e da ilha onde nasci. Havia muitos índios que tinham casas chamadas palafitas. Não havia parede em volta. Eles viviam em espaço aberto, pois eram livres. O que tentei fazer foi criar uma casa que fosse a alma. Para ser artista, é preciso expor a si mesmo, emocionalmente. É preciso expor o coração, literalmente. Então, deve-se pegar o coração e servi-lo a pessoas que irão julgá-lo e dizer se você é bom ou se não é bom o bastante. Deve ser muito difícil. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul. Durante os anos 40 e 50, a capital, Buenos Aires, era um centro do construtivismo, movimento de arte não figurativa na pintura, escultura e arquitetura, caracterizado por desenhos abstratos e geométricos. Uma das maiores influências construtivistas na América Latina foi o artista uruguaio Joaquim Torres Garcia. Uma de suas alunas foi a artista Rosa Aclé, cujas obras combinam construtivismo e elementos indígenas. Também de Buenos Aires veio o movimento de vanguarda MADI, em reação ao pensamento conservador na arte que incluía a pintora Sara Grillo. Nos anos seguintes, a Bienal mostrou a arte de Lygia Clark, uma das fundadoras do neoconcretismo. O movimento neoconcreto veio de se repensar o movimento do concretismo. É uma obra em que se pode interferir. Lygia Clark, em sua última exposição em São Paulo, pôs placas perto das instalações que diziam "favor tocar". Outra artista brasileira em atividade nessa época foi a suíça de nascimento Mira Schendel. Mira Schendel usava letras e caligrafia como elementos para suas obras o tempo todo. Elas estão presentes em todas as diferentes fases de seu trabalho. Em países como o Brasil, há uma escola muito interessante de pintores japoneses vivendo em São Paulo que nos anos 50 iniciaram um tipo de abstração lírica relacionada à dança contemporânea do Japão. Tomi Otaki mudou-se para São Paulo em 1936. Ela descreve seu trabalho como arte ocidental, mas pinta usando certos princípios tradicionais japoneses, tais como nunca usar mais de uma ou duas formas na mesma composição.
Os países da costa oeste da América do Sul são dominados pela enorme Cordilheira dos Andes. Incluem a Bolívia e o Peru, que foram habitados pela avançada civilização inca por séculos antes da conquista espanhola. Quando se vê o Peru, a Bolívia, esses artistas conseguiram muito reconhecimento em seus países. Foram muito menos tocados pelas tendências modernistas europeias. Maria Luísa Pacheco foi muito admirada por suas composições e modo de criar a majestade dos Andes em uma superfície bidimensional. Marina Nunes del Prado é escultora. Era apaixonada por seu país, a Bolívia. La Paz está a 4.000 metros de altitude. É uma vida diferente lá em cima. A vista é diferente, as cores, a luz. Chilsa Tsuchiya teve pai japonês e mãe índia, uma mestiça. Ela mistura certos símbolos de seus sistemas de crenças da cultura índia, a waka, uma pedra muito simbólica. Outro país andino é o Chile, que compreende uma faixa estreita ao longo da costa do Pacífico. Como vários países latino-americanos, o Chile sofreu nas mãos de um ditador militar, o general Pinochet, que tomou o poder em 1973 e dominou o país até 1990. Durante essa época, vários artistas foram perseguidos e outros deportados. Catalina Para é uma documentarista, ou uma documentadora do que acontecia. Seu comentário político é contra o sistema político que emergiu após Allende. A chilena Soledad Salamé deixou Santiago para estudar em Caracas, na Venezuela. Depois foi da Venezuela para os Estados Unidos. Ela agora vive em Baltimore. Acredito que a arte e a natureza devem estar juntas. Gosto de trabalhar com elementos funcionais na escultura. Trabalhei com um astrônomo por 2 anos. E com a sua ajuda, pude fazer vários relógios de sol. A peça que pus na mostra é parte do medo que tenho, de que se não fizermos algo pelo que nos cerca na natureza, estaremos perdidos. O segundo Jardim da Luz é uma peça muito importante para mim, pois introduzi pela primeira vez elementos vivos em meu mural. Trabalho com um paisagista. Gosto de colaboração e foi ótimo misturar escultura, pintura e educação sobre elementos em uma obra. Eu me sentia mais incorporada às artistas latino-americanas quando vivia na América Latina. Sinto estar mais ligada, no momento, aos artistas norte-americanos. A América Latina também compreende inúmeras ilhas caribenhas. Uma delas é Porto Rico, adquirida da Espanha pelos Estados Unidos em 1898. É o lar de Mary Mater O'Neill, que geralmente pinta autorretratos e cenas da terra natal. A maior ilha caribenha é Cuba, nação comunista desde 1959, quando Fidel Castro tomou o poder. Cuba foi o berço de Maria Magdalena Campos Pons, descendente de escravos nigerianos que agora mora em Boston. Ser mulher e ser negra afeta sua carreira onde quer que se esteja. Mesmo se não for cubana. Ser mulher já é difícil. Ser mulher e negra é 2 vezes mais. Ser cubana é 3 vezes mais difícil. Ser cubana, negra e mulher tem sido muito importante para mim, para o bem e para o mal. As 6 dificuldades, 6 coisas são difíceis nesse mundo. Falar, a tradição oral, é muito importante na cultura africana em geral. Entre os descendentes africanos, a tradição oral é um modo de reunião, de comunicação. É um modo de preservar a memória. Ser blasfemo e respeitoso.
A peça da mostra de Milwaukee é o que eu chamaria de peça de lembrança, uma homenagem a tudo que reúne essas memórias. Decidi tornar essa peça não só minha própria memória, mas decidi envolver toda a família. Um dos complementos da peça é esta parede feita de tijolos e placas de cerâmica, de vidro e aço. Na verdade, cada paleta é um fragmento de conversa. O conceitualismo é um movimento artístico no qual a ideia é suprema, tendo precedência sobre o produto final, que pode ser pintura ou escultura, mas também texto ou performance. O conceitualismo foi usado com bom efeito para articular ideias feministas, como é evidenciado pela obra da artista cubana Ana Mendieta. Ela também usou o próprio corpo de forma muito política. Na arte ambiental que fez, nas obras em que pressionava o corpo em lama ou areia, ou queimava o perfil do corpo em uma cama de grama, a ideia de usar o corpo como simulacro da Mãe Terra, da deusa da terra, da figura feminina toda poderosa. A diversidade da arte nesta amostra é evidência de uma grande variedade de inspirações. Apesar dessas artistas terem o mesmo sexo e herança latino-americana, o aspecto mais comum é um desejo de criar e expressar uma arte universal. Não acho que precisemos, necessariamente, identificar uma iconografia latino-americana, um vocabulário de arte latino-americano, um discurso latino-americano, o que for tudo isso. Quero me posicionar e me posiciono em um vocabulário artístico, linguagem artística ou cenário artístico, sejam quais forem. Versão brasileira, Voice Versa. Retornamos com o programa Sala de Professor e hoje o nosso trabalho é com o filme Mulheres Artistas da América Latina, ou seja, nossas mulheres artistas. Legal conhecer a história dessas mulheres, as suas obras e principalmente conhecer as artistas que estão produzindo hoje, artistas contemporâneas. Bom, agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para começar o trabalho. Mas antes, vamos saber como as professoras avaliam um trabalho interdisciplinar. Até já. Geralmente, eu proponho uma avaliação específica, porque sempre desenvolvo, mesmo aqui, um trabalho específico da área, e, posteriormente, uma avaliação mais geral, que englobe as outras disciplinas num produto final, que é interdisciplinar. Então, você pode ter notas separadas,
se houver uma parte do processo que é bastante específica, né, de disciplinas ou tipos de instrumentos ou de acordo com o objetivo dos professores envolvidos, mas depois uma nota que é compartilhada e que é avaliada pelos 3 professores. O processo e o produto final, os professores envolvidos avaliam conforme aqueles critérios que tinham sido previamente estabelecidos. Por isso que é legal sempre no começo fazer um levantamento prévio dos conhecimentos prévios dos alunos, saber de onde eles partiram e até onde eles chegaram, né? Daí você pode fazer uma comparação melhor, uma avaliação melhor. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Nesta semana, o Salto para o Futuro entra em cena com a reprise da série Linguagem Teatral e Práticas Pedagógicas. Mas, afinal de contas, o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família no domingo para comer macarronada. Nos programas vamos falar da história, dos personagens e do fascínio de uma das artes mais antigas do mundo. Tudo isso em entrevistas e reportagens. Um sucesso de público e de crítica que vamos exibir novamente nesta semana. Linguagem teatral e práticas pedagógicas. O Salto para o Futuro vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. Com reprises às 8 da manhã e às 3 da tarde. Aqui na TV Escola, o canal da educação. Estamos de volta com o programa Sala de Professor e estamos recebendo as professoras Denise Neri, Ana Calzavara e Denise Mendes. E o trabalho vai começar com a Denise. Com a Denise, mas não com história propriamente, ainda, né, Denise? Não. Você está apresentando o trabalho como um todo. Então, a ideia é começar com os 3 professores envolvidos e fazer uma primeira discussão sobre o que é América Latina e mulher na América Latina. Perfeito. Então, o professor pode propor aí algumas perguntas. O que é a América Latina? Por que esse continente chama-se América Latina? Quais os países que fazem parte da América Latina? O que significa ser mulher na América Latina? Qual a especificidade de ser mulher e artista? Enfim, uma série de questões que os alunos vão começar a responder antes de verem o documentário. A partir dessas respostas, né, eles vão produzir um primeiro registro, que é um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? São ideias conectadas por ações que criam aí, entre os conceitos, significados. Eles podem fazer esse mapa conceitual à mão, mas também podem fazer com um aplicativo gratuito que podem baixar na internet, que é o CEMEP Tools. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de um mapa conceitual que pode surgir nesse momento. Maravilha. Então vamos para a nossa sala de trabalho, professoras, por favor. A América Latina é um dos temas importantes para a gente trabalhar dentro da sala de aula. Não só porque o Brasil faz parte da América Latina, mas porque a gente precisa definir o que vem a ser, de fato, a América Latina. Para definir o que é a América Latina, nós precisamos entendê-la sob o ponto de vista de todas as disciplinas. É por isso que a gente não começa precisamente pela história, mas sim por todas as disciplinas, por um trabalho e por esse mapa conceitual. A partir do levantamento que eles fizeram, dos conhecimentos prévios que eles têm sobre a América Latina, eles produzem um mapa conceitual. Aqui é um exemplo usando esse aplicativo, né, que eu citei, que tem lá na ficha, que organiza. Então são conceitos, né, palavras relacionadas, que criam significado. Então, a América Latina falam o quê? Lá falam português, falam espanhol. Onde? Aqui no Brasil. Em que países? O Brasil faz fronteira com quais? Presidente mulher, em que países
a presidente mulher. Então, um exemplo do que pode surgir nesse primeiro momento, antes de assistirem ao documentário. Não, que são ideias bem sintéticas, né? Certo. Isso mesmo, relações visuais, primeiras visuais, mas ainda o registro verbal. Deixa eu só falar um pouco do aplicativo. Quando a gente pensa dessa maneira, a pessoa fala, isso é difícil de fazer, será que eu tenho que desenhar essas... Muito tranquilo, Valmir. Meus alunos do Ensino Fundamental 2 trabalham e fazem mapas conceituais maravilhosos e muito interessantes para depois recuperar, a partir do mapa, construírem um texto recuperando as informações. Tá, ok. Muito fácil. Uma coisa que é interessante também é a gente pensar o mapeamento a partir da geografia, mas pensando na arte, né? É interessante quando um professor de geografia usa um mapa pensando na arte. É porque esse mapa foi apresentado no documentário, é uma produção do uruguaio Torres Garcia, né? E ele subverte o mapa, né? Se bem que, tecnicamente, a gente pode fazer isso. O professor de geografia pode explorar a questão das projeções cartográficas. Mas é para causar um estranhamento no aluno. Qual a intenção do autor? Por que ele fez isso? Né? Para causar esse novo olhar sobre a América Latina que a gente quer. Ou seja, você está também ainda apresentando aqui, numa primeira levada, essas impressões gerais, e é interessante você perceber que a gente pode usar a arte para isso. Da mesma maneira que também a gente pode usar a arte para pensar o mapeamento, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Mas a gente pode pensar também a história desse ponto de vista e a arte lendo os mapas, né? Vamos ler os mapas com a arte? Vamos. Esse primeiro momento com o Torres Garcia é importante justamente também para a gente introduzir, né, os mapas, as convenções, que na verdade chama atenção para isso. E na disciplina de arte, especificamente, é uma boa oportunidade para a gente mapear o conceito de mapa. Então a gente pode apresentar para o aluno diversos mapas de diversos períodos da história. Então esse, por exemplo, do século XVI, eu vou voltar nele, esse do 17 e esse aqui do 18. E perceber, e perguntar para o aluno o que ele percebe dessas diferenças entre eles. Por exemplo, a gente nota aqui como há uma liberdade na representação muito maior, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, parece uma cobra, né? Mas se a gente olhar bem... Cobra sinuosa. Exato. É o rio Amazonas, né? Aqui o Rio da Prata. E você tem seres mitológicos também. Ilustração misturada com a topografia, né? E isso é muito bonito, porque isso a gente vai ser muito útil também para a nossa atividade interdisciplinar lá na frente. E perceber como ao longo do tempo vai chegando mais perto daquilo que a gente está acostumado, uma ideia do que é um mapa, né? Mais científico, mais preciso nesse sentido. Bom, então, acho que seria isso, a disciplina de arte, e também, isso eu vou dar mais detalhes na ficha, pode ser um momento de pesquisar um pouco sobre mulheres artistas, né, e sobretudo as brasileiras, e sobretudo uma que nos interessa, que é a Adriana Varejão, mas mais tarde eu falo por quê. Bom, nessa linha também de uns professores trabalharem com temas de outros professores, você também está fazendo uma interação com a arte aí, né, Denise? Isso mesmo, então aproveitando esse gancho das ilustrações, que são chamadas vinhetas, que eram muito comuns nesses mapas, né, dos primeiros tempos, aí logo após o descobrimento da América. Certo. Com este novo mundo, né, os cartógrafos europeus têm que passar também a representar este novo mundo. E essa representação cartográfica não é apenas a representação de um novo espaço, mas a representação de um novo olhar, né, é uma representação ideológica sobre o que é a América. Então, o que se costumava fazer nessas vinhetas é fazer a representação dos 4 continentes. Que legal. Em uma figura feminina. Então aqui a gente tem o continente americano, a América, ainda com uma representação greco-romana, mitológica. Um tatu embaixo. Isso. E aí... Ela é uma pose heróica, né? Exato. Sem dúvida. Mas a representação vai mudando um pouco aí ao longo do tempo, como eu vou mostrar, mas é sempre essa figura feminina desnuda, né? Inserida numa paisagem que é deste novo mundo, então a gente vê cenas de guerra, o tatu, uma cena de antropofagia aqui, o penacho na cabeça. Mas uma ideia ainda um pouco fantasiosa também, né? Totalmente. É um desconhecido, essa paisagem, é um desconhecido que atrai, mas é um desconhecido que também causa medo, né? É esta América que seduz, mas que também é estranha, né? E por que esse tipo de representação, né? A América, que ela representa este continente virgem, este continente que vai ser conquistado, desbravado, explorado.
Das vinhetas dos mapas, outros artistas, nos séculos seguintes, vão passar também a representar em telas, né, em pinturas, e aqui já um artista brasileiro, não mais um artista estrangeiro, né, os artistas viajantes. Muda a paisagem, tudo, né? Muda a paisagem, isso, animais, né, fauna e flora. E aqui o que a gente tem, essa índia desnuda novamente, penacho na cabeça, só que com os pés sobre um pote de ouro, que é a riqueza do continente. Aqui o ouro já estava sendo bastante explorado. Tá certo. E uma última representação desta alegoria, né, do continente americano, novamente essa Índia, né, impúbere aí, virginal, né, que vai ser depois ao longo do tempo conquistada. Então, é uma alegoria bastante interessante que mostra também a visão do outro, o olhar do outro sobre esse novo continente. O que eu acho interessante é que agora a geografia não vai falar de mapas especificamente, nem dessas alegorias, mas vai falar de uma questão que eu acho fundamental e também muito atual, que são os indicadores não só econômicos, mas sociais também, né? Sem dúvida. E dentre eles, o IDH é o que tem sido bastante utilizado, né? Misturando indicadores sociais como a esperança de vida, a alfabetização, né? E junto com a renda per capita. E aí a gente tem uma decrescente, né, os índices dos países da América Latina, de alguns aqui, né? E a ideia é dar esses dados para os alunos e deixá-los tentar desbravar. Eles entendem o que são esses indicadores, né? O que chama atenção para eles? Chama a atenção da Argentina estar em primeiro lugar? Sim. Chama a atenção do Brasil, em primeiro lugar, entre os latino-americanos. Sim. Chama a atenção do Brasil estar nessa posição? O que tem levado o Brasil a ficar abaixo de México, de Costa Rica, de Uruguai? Sim. Né? Que seria a esperança de vida e a taxa de alfabetização, né? Então, é um primeiro contato com esses indicadores. Certo. Outras questões são de a gente ver a mulher latino-americana. Eu peguei aqui alguns indicadores de uma conferência sobre a mulher que teve, sobre a mulher na América Latina. E aqui alguns indicadores de trabalho, por exemplo. A gente tem 3 países, Bolívia, Guatemala e Nicarágua, né? Homens e mulheres. Horas trabalhadas fora de casa, remuneradas, e trabalho não remunerado. Uau! Homem, mulher, menos trabalho remunerado, menos horas, mas muito mais trabalho não remunerado. Em todos os países. Olha, 6 horas de trabalho não remunerado. Tá Isso certo? é o quê? Guatemala? Guatemala. É outra jornada de trabalho. Que na soma, em todos os países, dá uma quantidade maior de trabalho feminino. 12 horas de trabalho por dia. Isso não está bem representado na política, né? Essas horas de trabalho não correspondem. Se você vê aqui, por exemplo, a representação no Senado das mulheres, né? Tem países que ínfima, 3%, 4%, né? Com destaque aqui para a Argentina, que já tem há muito tempo algumas políticas afirmativas. Perfeito. México em segundo lugar, Brasil em terceiro. Só vou pedir para você voltar rapidamente para a tabela. Rapidamente isso. Essa tabela é bastante interessante porque ela foi montada por você. O professor não vai encontrar em outro lugar, a não ser na ficha, não é isso? No relatório das Nações Unidas, você tem o quê? Tem os dados do mundo inteiro. E de lá eu pincei somente os da América Latina, né? É um pouco desse trabalho manual, né? Um pouco não. Bastante trabalho manual. Eu tenho certeza que o professor vai utilizar muito bem esse material também. O professor de História depois pode utilizar esse material ricamente. Bom, agora nós vamos fazer um breve intervalo, porque tem muito mais. Nós já voltamos com mais Sala de Professor. Não saia daí. Até já. Junto com os professores, você já vai pontuando quais são os momentos que vai ter as paradas, quais são os produtos intermediários, e deixar tudo claro para o aluno. Aonde que ele vai ser avaliado, como que ele vai ser avaliado, já quando apresentar o projeto, apresentar todo o percurso e toda a avaliação. É mais difícil, mas é mais gratificante para o professor do que uma prova, né? Você tem mais instrumentos, eu acho que é mais democrático também para o aluno, né? Não fica uma avaliação, são várias avaliações, mais de um olhar, que não é só de um professor, sobre o aluno, sobre o trabalho dele, né? Eu acho que é mais gratificante, é mais correto, eu acho, né? É mais justo para o aluno. No Caminhos da Escola, o que o esporte tem a nos ensinar?
Eu gosto do futebol, que eu acho interessante, e eu trabalho muito em equipe com os meus colegas lá. A Escola Municipal Luiz Gatti, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mostra como a educação física pode ajudar na escola e na vida dos alunos. Eu acho que o esporte não só complementa, como ele faz parte da educação, né? Ele é um instrumento que a educação pode usar, né? Com muita certeza que dali você vai estar tirando bons frutos. O pessoal da Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, bate um papo com o engenheiro Ney Robson. Ele revela que a robótica não é tão complicada quanto parece. Vocês podem trabalhar no que vocês quiserem, fazendo robôs, fazendo o que vocês quiserem, usando o que está em volta. Você não precisa estudar numa escola caríssima, ter um laboratório super bem montado, para vocês darem vazão à sua criação. Na segunda fase do desafio Urbanização, os grupos vão participar de oficinas para criar novas plantas do bairro Jaguaribe, em João Pessoa, na Paraíba. Não perca Caminhos da Escola, hoje, 8 da noite. Alô, alô, meninas e meninos criativos de todo o Brasil! Já estão abertas as inscrições para a Febrace, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia na USP. Para participar, basta criar um projeto do balacobaco com um fundamento científico. Milhares de estudantes já mostraram. A criatividade traz a inovação e o RECA. E você ainda tem a chance de participar da Feira Internacional de Ciências nos Estados Unidos. Não perca tempo. O Sala de Professor está de volta e hoje o nosso trabalho é com o documentário Mulheres Artistas da América Latina. E a gente continua o trabalho, agora nós vamos para a interdisciplinaridade. E nós estamos começando com a Denise, que vai recuperar algumas ideias, né, Denise? É importante recuperar o primeiro registro que eles fizeram naquele mapa conceitual que a gente viu. O que eles vão fazer agora? Complementar, corrigir, ampliar. Por quê? Porque eles passaram por um processo de reflexão, de discussão. Certamente eles terão muito mais informações para expor nesse novo mapa conceitual. Exatamente. E aí as artes plásticas, a arte, de um modo geral, vai abrir esse caminho da interdisciplinaridade. Porque a gente agora vai para o produto mesmo do interdisciplinar. O que é? É propor que eles trabalhem com uma ideia que a gente vai chamar de mapa de artista, onde eles vão poder justamente explicitar essa reflexão que foi feita ao longo desse processo, através dessa ideia do mapa de artista que eu vou exemplificar. Nada melhor do que o visual para explicar isso. Já que é um mapa de artista. Já que é um mapa de artista. Esse primeiro é do Debord e ele faz aquilo que ele chama de uma geografia da percepção da cidade, de Paris, nesse caso. Então, nada mais é do que o próprio mapa, se a gente chegar perto... São partes da cidade? São partes da cidade. É um mapa que ele recortou... agora que eu estou vendo ruas, os quarteirões. Exatamente, os quarteirões. E aí ele reorganiza essa cidade de um modo que é percebido por ele, né? E ele, na verdade, se baseou... Guia psicogeográfico de Paris. Ele também chama de psicogeografia, né? Que é essa geografia que é sentir o ambiente, a sua volta, a relação que ele tem com o ambiente. Exatamente. E ele se baseou nesse outro mapa, que é do século XVII, de uma escritora francesa, que chama Madeleine de Scudéry. E o que é isso? Ela propõe uma viagem pelo mapa do amor. Então, aqui tem o rio, o lago da indiferença, o rio, várias emoções. Né? Mar perigoso. Onde você vai... É um mapa subjetivo, né? De uma geografia sentimental, a gente poderia chamar. Também pode ser uma opção, né? Tem uma legenda ali, né? Do lado de... escala e tudo. É uma brincadeira, né? Assim, Denise, o que você está achando de tudo isso? Tem um mapa do amor aí, é isso? Existem vários mapas. E por último, eu queria mostrar um outro tipo de representação, que eu também acho muito boa, que é do designer gráfico norte-americano Steinberg, quando ele pensa um pouco na mentalidade do americano, do que é o mundo para ele, né? Então ele parte da 9ª e da 10ª Avenida de Nova York, e lá no horizonte, lá ao longe, depois do rio, você visualiza um pedacinho da Rússia, um pedacinho do Japão, até o Oceano da China, uma ironia, uma brincadeira, e um desenho que é simples, mas ele é bem explícito também, bem claro naquilo que ele quer expressar como conceito.
E, por último, uma artista latino-americana, brasileira, contemporânea, que é a Adriana Varejão, e que trabalha muito também sobre a história do Brasil, a violência da colonização, desse processo, que foi discutido de um modo mais aprofundado durante as aulas de história. Então, o que ela propõe é que ela pega essa imagem, é muito hein? forte. Ela pega se apropria também, pega um mapa de um historiador, cartógrafo português, do Lopo Homem, de 1519, esse mapa, e onde ele traça essa unificação entre o mundo, a Ásia e a América, e aí ela propõe uma ferida, né, uma fenda, uma cicatriz, porque justamente relembrando e remetendo a esse processo que não foi tão simples assim. Claro. Né? Nem um pouco tranquilo, né? Nem um pouco tranquilo. E isso também pode, remete até ao próprio órgão sexual feminino. Também. A gente pode ter essa leitura, que acho que é até mais visível aqui. São dois trabalhos que, embora não sejam exatamente do mesmo ano, eles certamente falam entre si. E aqui também é bem irônico, bem forte. Os efeitos da colonização. Ela parte de uma imagem do Debré, e só que recoloca as figuras de um modo. Então, acho que é por aí. São várias as possibilidades, inclusive, né? Acho que a gente tem que mostrar mais. Não, eu vou falar, eu vou explicar para os professores aqui, vou pedir licença e explicar para os professores. Eu sempre lanço uns desafios para os nossos professores que trazem as suas propostas. E eu trouxe também um desafio para elas. Disse o seguinte: escuta, vocês estão trazendo obras, mapas, na verdade, de artistas. Então, propondo mapas de artistas, por que vocês não fazem um mapa de artista? Aí eles falaram o seguinte: a gente pode fazer um croquis para mostrar para os professores mais ou menos o caminho, porque a gente também não quer entregar tudo, a gente não quer fazer uma bula, né? Então vamos ver o trabalho que vocês fizeram. Exatamente, vamos ver o trabalho que vocês fizeram. E eu achei muito bom esse mapa de artistas. Vocês querem explicar um pouquinho pra gente? Eu acho que inicialmente a gente estava pensando num estopim, né, que propiciasse essa ideia de trabalhar com mapa, território, identidade da mulher latino-americana. Então a gente partiu, esse estopim foi essa imagem aqui ao fundo, dessa forma orgânica, que ela remete a uma ideia de mapeamento, de território, né, de fragmentos que estão se ligam, exatamente. É uma unidade, porém você lê também com fragmentos. Ali aparece a América de ponta cabeça, ao mesmo tempo. Isso. Começa aqui uma figura feminina ao centro, começa a identificar algumas formas. Ao mesmo tempo também a gente pensou nos passos, que parecem pegadas, né, que caminham em diferentes direções, então, que é justamente um pouco esse arcabouço assim, da América Latina, né? E aí a gente também trouxe outras figuras simbólicas, as próprias mulheres, ícones, figuras que são marcantes. Remetendo aquela questão da alegoria, né? Volta com a alegoria simbolizando essa mulher. Até atrizes, né? Tem algumas figuras que a gente identifica claramente. Estou trazendo, um pouco também para isso, né? Porque para incitar o olhar e ir atrás. Os alunos vão produzir esse material. Eu gostei muito dessa ideia da organicidade, né? Da forma. Vocês encontraram essa forma aqui no estúdio, né? Começaram a trabalhar a partir dessa forma e trouxeram também os desenhos dos contornos dos mapas, para né? se comunicar enquanto forma mesmo. Assim, a gente também pensou na próprio contorno de alguns países latino-americanos. Certo. Então, foi o que a gente fez. A gente pintou de cores diferentes também. As palavras também são ótimas. Índio, latina, mulher. E não tem só elementos femininos. Castro, né? Tá aqui, que é um elemento... Porque a família faz parte do mundo feminino, né? Então... Agora, como que vocês construíram isso daqui? Como? Coletivamente. E nós vamos mostrar para os nossos professores como é que vocês fizeram esse trabalho, esse mapa do artista, porque, é claro, nós registramos tudo ponto a ponto para mostrar para vocês. E vamos mostrar rapidamente numa câmera acelerada que nós preparamos aqui para os nossos professores. Você conduz para a gente daí, Ana? Conduz. Então vamos lá, vamos olhar essa imagem. Isso. Está bem rápido, bem acelerado. E vocês são rápidas, hein? Nunca imaginei que vocês fossem fazer assim tão rapidamente. A gente vai vendo, dá uma olhada, rearticula aí as ideias. A gente pegou as imagens da internet, né? A gente decidiu quais imagens seriam essas, recortamos e fomos colando. Um processo bastante simples. Sim, sim.
e resolveu e chegamos aí. Parabéns, eu gostei muito. Obrigada. Vamos mostrar aqui o nosso último slide, que é o slide do Sala de Professor. É só clicar mais uma vez. Pronto, chegamos no Sala de Professor de novo. Que, sem dúvida nenhuma, eu achei o trabalho como um todo um trabalho muito bonito, muito bem feito, porque ele de fato, é um indicativo. Os alunos vão produzir muito mais. Sim, eles vão gostar dessa proposta. Né? Eles fazem coisas muito bacanas. É verdade. Os alunos, professores, produzem muita coisa. E essa produção é uma produção extraordinária. Nós vamos fazer o passo a passo do nosso trabalho. Para isso, as professoras vão voltar agora para a mesa. Quero falar rapidamente com você, enquanto elas voltam. Esses temas, eles dão origem a várias possibilidades de interpretação, várias possibilidades de trabalho. O trabalho interdisciplinar é isso. O trabalho interdisciplinar é todo esse processo mesmo. É um processo de construção coletiva, um processo de construção dos professores, dos alunos. A América Latina precisa disso. Precisa de trabalho coletivo, precisa de trabalho conjunto. Eu acho bonito um projeto interdisciplinar que constrói coletivamente. Por isso que esse indicativo é tão importante, é tão interessante. Bom, vamos recuperar as etapas principais do nosso trabalho interdisciplinar de hoje. Bom, começamos com um mapa conceitual a partir, é claro, de questões que são feitas aos estudantes. Esse mapa conceitual pode ser construído de diversas maneiras. Depois é a hora da geografia trabalhar um pouquinho com um mapa artístico, não é? Quer dizer, com um trabalho de um artista, né? Do Torres Garcia. Depois a gente apresenta o documentário para ele. Exato, né? Apresenta o documentário, em seguida é a vez da arte trabalhar com mapas, a evolução dos mapas, mostrando essas características. Depois, isso daí já estamos no trabalho disciplinar. A história vai recuperar esses mapas e outras imagens para mostrar essas alegorias. As alegorias, a representação simbólica. E em seguida a geografia vai estudar indicadores, trazendo para uma questão muito contemporânea, bastante atual. Depois disso, aí é hora de recuperar aquelas ideias lá anteriores do mapa conceitual, ampliar esses conceitos e a partir daí construir um mapa do artista em conjunto. Gostei. E eu tenho certeza que vocês também gostaram. E eu tenho certeza que vocês também gostaram. E não se esqueçam que todas as informações adicionais sobre esse trabalho estão na ficha de atividades que as professoras prepararam com muito carinho para vocês. A ficha está lá no site da TV Escola, esperando por todo mundo. O endereço é tvescola.mec.gov.br. Não deixem de estudar esse material, ok? O Sala de Professor fica por aqui. Obrigado mais uma vez, professoras, pelo lindo trabalho. É um prazer mesmo, prazer trabalhar com todo mundo, com vocês. Nos vemos no próximo programa. Até lá, um bom trabalho. Tchau.